Schopenhauer, um filósofo há mais de 150 anos atrás, escreveu trazendo aspectos mostrando como o materialismo e o excesso da lógica foram desenhadas exatamente para manter todos nós presos em um ciclo infinito de desejo, de sofrimento e de vazio. Então ele trouxe alguns avisos e como se libertar disso. É isso que a gente quer explorar isso nesse áudio aqui. Basicamente, ele escreveu um livro que é sobre o mundo como uma vontade e a representação, e ele não estava só filosofando, ele estava alertando a gente sobre como o desejo ele move o mundo e por que a tecnologia e a razão elas sozinhas elas acabam podem levar a gente a um colapso moral. Então, basicamente, ele traz algumas coisas meio perturbadoras, dizendo que o mundo ele não é movido pela razão, ele é movido pelo impulso cego, insaciável e sem propósito, que nada mais é que a vontade humana. A gente acha muitas vezes que a gente está controlando aquilo que a gente deseja, mas na verdade são os nossos próprios desejos que controlam a gente. Então, esse filósofo Schopenhauer, ele disse que a gente vive muitas vezes em um ciclo mortal, ou seja, eu desejo alguma coisa, eu passo por um processo de sofrimento bem árduo até conseguir aquilo, e quando eu consigo aquilo, vem um tédio absurdo, e aí depois que eu venho para esse tédio, eu desejo de novo alguma coisa nova. Então a vida fica um tempo inteiro oscilando entre a dor e esse tédio. E aí a gente olha para a nossa realidade de hoje, que é na sociedade moderna. E o que que a gente vê hoje é basicamente reels, eh, materiais muito rápidos, muito fluidos no TikTok, nas redes vizinhas, etc., que basicamente acelera esse ciclo de tempo até a gente se colapsar. Então, basicamente, ele traz como um grande engano do materialismo que a sociedade impõe pra gente. Compre mais, conquiste mais, acumule mais riqueza e tal. E na verdade ele disse que esse materialismo é o querer disfarçado de progresso, ou seja, esse materialismo ele tá basicamente ali posto, como, mostrando como se aquilo ali fosse um progresso, uau, e muitas vezes a gente não percebe isso. E na realidade, quanto mais coisas eu tenho, mais eu desejo, mais outros desejos eu tenho e mais sofrimento eu tenho. Então, na verdade, a gente não tá progredindo merda nenhuma. A gente tá alimentando essa própria vazio com essas coisas. E a verdade é que a razão não salva a gente. Schopenhauer diz que a razão é só a serva do querer. Ou seja, a gente usa a lógica para justificar aquele nosso próprio desejo que a gente já quer. E hoje, quando a gente olha para a realidade atual, que tem mais tecnologia e tem pouca moral, a gente tem na própria sociedade, sim, enraizada mais eficiência em aspectos voltados para a corrupção. E quando a gente olha para o passado, os orientais, há muitos tempos atrás, há milhares de anos, bom, voltados para o budismo, por exemplo, eles já abordavam falando que quando o ser humano deseja, ele sofre. E que o apego é a raiz de toda dor, de muita dor, na verdade. E na nossa sociedade atual, no Ocidente aqui, na Europa, América, a gente basicamente ignorou isso. A gente criou um mundo de consumo infinito, tudo muito volátil, todas as coisas muito líquidas. E agora a gente só colhe, na verdade, o resultado disso tudo, que é uma ansiedade epidêmica tomando conta de tudo. Então você vai ver que quando a gente olha para a neurociência, ela exatamente vem a confirmar isso, que a gente está vivendo em um ciclo de desejo, ou seja, onde a dopamina dispara e cai, e o cérebro nunca se satisfaz com isso e, consequentemente, o nosso vazio humano aumenta, ou seja, o nosso cérebro já foi, na verdade, sequestrado pelos algoritmos do querer, da gente tá querendo, da intensidade, da volatilidade, da rapidez. Então, poxa, o padrão que a gente vive hoje é que eu tenho mais tecnologia sem sabedoria e sem essa minha sabedoria, então eu estou acelerando o caos. Ou seja, eu tenho mais redes sociais, eu passo mais de
Ou o ser humano, passo mais de 8 horas em uma rede social, isso gera mais comparação com os outros, e essa comparação com os outros gera mais desejo por mais consumo, e esse desejo por mais consumo gera em mim mais endividamento financeiro. Logo, tanto é que grande parte da população brasileira, de acordo com algumas pesquisas, está endividada, e logo eu tendo endividamento, gera mais em mim mais ansiedade, que gera também mais produtividade, que chega ao ponto de gerar mais estafa mental, que como consequência, então, mantém e perpetua eu em um estado de vazio. Então, Schopenhauer previu tudo isso. Então, além disso tudo, ele traz algumas soluções. Por exemplo, eu preciso começar a reconhecer a vontade que eu tenho e parar de fingir que ela é racional, porque ela não é. Eu preciso me perguntar, poxa, será que esse desejo é meu ou ele foi implantado aí por conta do meio que eu estou inserido? Então aí a gente olhando para a neurociência, ela vai dizer que essa autoconsciência que eu tenho a partir dos questionamentos que eu faço para mim mesmo, e você pode fazer isso muito bem dentro de uma psicoterapia que tenha questionamento socrático, a neurociência vai dizer, poxa, a nossa autoconsciência é o que vai reduzir a nossa reatividade. Então eu preciso em busca dessa autoconsciência. E quando eu nomeio o impulso, eu já estou me moldando para não estar mais escravo desse impulso. Um segundo ponto que o autor traz é eu preciso fazer uma redução voluntária dos meus desejos, ou seja, eu não vou ser dominado pelo que eu tenho, ou seja, se eu tento desenvolver menos desejos, logo eu reduzo o meu cortisol e logo eu tenho mais paz. Como se fosse um pouco mais voltado para o minimalismo, por exemplo. Então a gente experimenta aí, sei lá, pode, por exemplo, passar uma semana sem comprar nada supérfluo, por exemplo. E aí, uma outra coisa que a gente vê, tanto nas terapias como também dentro do que o próprio autor do Schopenhauer traz, é que eu preciso usar a arte como se fosse um portal. Por exemplo, a música é uma expressão direta da vontade. E, inclusive, lojas de roupa usam isso. Então, hoje. A gente pode suspender o nosso querer. Eu posso usar 15 minutos de músicas que me arrepia, 10 minutos observando uma arte que me toca. Quando eu faço isso, meu ego silencia e o meu desejo ele para, porque eu tô focando nisso aqui. Outra coisa também que eu posso ir em linha é cultivar a compaixão. Porque você veja que, na verdade, eu preciso reconhecer que o outro sofre como eu. Então eu preciso ver que toda crueldade, na verdade, ela nasce de não ver a vontade no outro. Então, quando eu sinto essa compaixão, eu desenvolvo uma ocitocina, ela fica maior, o meu egoísmo diminui, o sofrimento compartilhado ele vira mais, querendo ou não, fica uma coisa mais suportável para lidar. Então, o Schopenhauer ele alerta que se eu vivo só pela razão, eu morro como alguém calculista. Se eu vivo só pelo desejo, então eu morro com vazio. Então é como se eu precisasse buscar viver com compaixão, sabe? Com arte, com desapego das coisas, porque daí sim que eu vou conseguir morrer em paz. Então, quando a gente olha para a sociedade atual, para a modernidade, a maioria das pessoas elas estão presas no ciclo. Eu trabalho, trabalho, trabalho que só igual um burro levando carga o tempo inteiro e por conta disso eu vou consumir, eu vou gastar tudo isso mais e logo isso me gera dopamina, que essa dopamina me gera mais vazio e eu volto a repetir esse ciclo. E a própria tecnologia que a gente vive hoje acelerou esse ciclo, essa é a realidade. Mas não mudou a nossa essência, ou seja, é que é esse ato de desejar sem parar que vai gerar mais sofrimento. Então, como que eu posso viver sabendo que todo desejo lhe traz sofrimento? Como é que eu posso fazer isso? Então, você, essa resposta ela vai definir se você se consome no querer infinito ou se você de fato quer buscar uma paz na simplicidade. Então você veja que a liberdade não é eu ter tudo o que eu quero, mas é eu não precisar de tudo, porque o maior sofrimento não é não ter, mas eu ser dominado de fato pelaquilo que eu quero, pelo meu querer. Então, é isso.
A gente precisa refletir sobre isso. Espero que você reflita sobre isso. E caso você queira agendar uma terapia comigo para trabalhar isso em uma terapia de aceitação e compromisso, fique à vontade. Você pode procurar meu contato aqui abaixo no vídeo.